São plantas herbáceas, de ciclo curto, e suas partes comestíveis podem ser utilizadas diretamente na alimentação humana sem exigir nenhum tipo de industrialização. Existe uma variedade muito grande de hortaliças e as diferenças se referem ao tipo de planta, à maneira de produzi-las, à época de plantio e colheita e até ao modo de prepará-las. De algumas espécies se consome as folhas, de outras, os frutos, as raízes, os tubérculos, os rizomas, as hastes, os talos e as flores. As hortaliças representam um grupo muito grande de espécies botânicas. Existem pelo menos 60 espécies economicamente importantes e exploradas pelo homem. Devido a esse número muito grande de espécies, é que procura-se agrupá-las em diferentes grupos que têm uma condição básica de um produto olerícola mais marcante. E com isso a gente tem a classificação das hortaliças em diferentes grupos. Uma classificação muito aceita é aquela que leva em conta a finalidade do produto olerícola produzido. Por essa classificação, as hortaliças são divididas em 4 grupos. Primeiro grupo, hortaliças de folhas, hastes e flores. Como exemplo, podemos citar a alface, a couve-manteiga e a couve-flor. Segundo grupo, hortaliças de fruto, que se subdividem em frutos maduros e frutos imaturos. Como exemplo de frutos imaturos, podemos citar o pepino e o pimentão verde. E de frutos maduros, o morango e o tomate. Terceiro grupo, hortaliças tuberosas, nas quais se incluem as raízes, os tubérculos, os bulbos e os rizomas. Como exemplo, podemos citar beterraba, gengibre, cebola e batata. Quarto grupo, hortaliças condimentares, que são responsáveis por fornecer aroma e sabor característicos aos alimentos. Procuram realçar o sabor dos alimentos no seu preparo. Como exemplo, podemos citar a salsa e a cebolinha, que compõem o conhecido cheiro verde, o coentro, o manjericão, entre outras. Uma boa horta deve ter hortaliças dos 4 diferentes grupos para abranger gostos, aparência e qualidades nutricionais as mais diversas. Bom, como nós dissemos anteriormente, as hortaliças representam um grupo muito grande de espécies, de origens as mais diversas. Devido a isso, nós vamos encontrar algumas espécies que são originárias de clima mais quente, uma situação mais parecida com o clima tropical. Outras espécies são originárias de clima mais frio, regiões temperadas. E isso levou essas plantas a terem adaptações climáticas diferenciadas. Como resultado disso, nós vamos encontrar em diferentes épocas do ano uma facilidade maior ou menor à produção dessas espécies. Evidentemente, quando se está numa época de verão e nós estamos trabalhando com uma espécie que é adaptada para verão, ela tem muito maior facilidade de produção nessa época. Então a gente tem uma grande oferta do produto, o que faz com que o preço do produto no mercado caia. Por outro lado, se a gente está trabalhando com uma espécie que é originária de um clima mais frio, mais temperado, e que está adaptado a essa condição mais fria e mais amena, na época de inverno ela produz tranquilamente. Então, o que vai acontecer? Uma grande oferta no inverno, o preço dessa hortaliça de clima frio no inverno vai cair.